Você sabia que um simples erro humano pode transformar o paraíso em um verdadeiro pesadelo? Hoje, no mundo restrito, você vai conhecer a história real de uma pequena ilha isolada, onde milhares de ratos foram deixados sozinhos com pinguins. E o que aconteceu a seguir se tornou um dos desastres ambientais mais chocantes da história. Prepare-se, porque essa história vai te deixar em choque. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder nenhuma curiosidade sombria que trazemos aqui. Quando milhares de ratos foram deixados sozinhos com pinguins em uma pequena ilha, ninguém poderia ter previsto o que aconteceria em seguida. No início, ninguém deu muita atenção, mas o que ocorreu depois desencadearia uma das histórias ambientais mais chocantes que os cientistas já tinham visto. Ratos e camundongos estavam matando a vida selvagem e destruindo áreas de nidificação. Tudo começou silenciosamente, apenas algumas mudanças inesperadas. Mas logo, a própria ilha começou a se desfazer de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Toda a vegetação foi afetada, o que por sua vez impactou a vida selvagem. Esta é a história extraordinária da ilha Macquarie e os resultados chocantes de um simples erro que saiu do controle. O paraíso selvagem. A ilha Macquarie fica no meio do nada, cercada pelo selvagem Oceano Antártico. Esse trecho de 34 quilômetros de terras verdes parecia pacífico o suficiente, mas se tornaria o cenário de um dos experimentos ecológicos mais chocantes da história moderna. Em 1810, quando exploradores encontraram a ilha pela primeira vez, eles descobriram um lugar diferente de qualquer outro na Terra. As praias estavam cheias de enormes elefantes marinhos descansando ao sol. Grupos de pinguins reais faziam barulhos altos e alegres que ecoavam pela costa. Mas o que realmente diferenciava a ilha estava além da praia. Altas gramíneas tussock se moviam suavemente com o vento, formando campos densos mais altos que um adulto. Ervas gigantes, como o repolho da ilha Macquarie, se erguiam como colossos verdes pela terra. Esta não era uma ilha comum. Era um Éden selvagem, intocado pelo tempo, onde a natureza havia crescido livremente por milhares de anos. Os animais tinham evoluído em isolamento. Eles não tinham predadores naturais, e suas estratégias de sobrevivência refletiam isso. As pardelas, por exemplo, passavam o dia sobre o mar aberto e só retornavam à noite para se esconder em tocas subterrâneas. Esse plano engenhoso funcionou perfeitamente por muitas gerações, mas então veio o primeiro erro. Os primeiros invasores. A localização remota da ilha que a mantinha segura por tanto tempo, de repente se tornou sua fraqueza. No início dos anos 1800, chegaram os caçadores de focas, e junto com eles vieram passageiros indesejados, pequenas criaturas que não pertenciam àquele lugar, ratos e camundongos. Ninguém percebeu na época, mas o que aconteceu a seguir se tornaria uma das histórias mais perturbadoras de advertência na história ambiental. Milhares de ratos, deixados livres para se espalhar entre a vida selvagem nativa, especialmente os indefesos pinguins, dariam início a uma cadeia de eventos que chocaria o mundo científico. A ilha Macquarie, antes conhecida como a ilha que o tempo esqueceu, estava prestes a se tornar infame, e os resultados dessa invasão inicial levariam mais de 2 séculos para serem plenamente compreendidos e tentarem ser desfeitos. Os convidados indesejados. Os caçadores de focas que chegaram à ilha Macquarie nos anos 1800 não faziam ideia de que carregavam as sementes da destruição em seus porões de carga. Escondidos entre suprimentos e equipamentos, estavam criaturas que mudariam a ilha para sempre, ratos e camundongos. Eles não eram apenas pragas. Eram sobreviventes resistentes o bastante para suportar longas viagens marítimas e oportunistas o suficiente para transformar qualquer novo lugar em seu lar. Para eles, a ilha Macquarie era um paraíso, sem predadores, abrigo ilimitado e comida em abundância. E entre essa comida, os habitantes mais vulneráveis da ilha, as pardelas, que antes nidificavam em segurança em tocas subterrâneas, foram as primeiras vítimas. Durante milhares de anos, essas aves viveram sem a necessidade de se defender de predadores terrestres. Mas agora, seu refúgio seguro havia se transformado em um banquete para os roedores famintos. Os ratos não se contentaram apenas em comer ovos. Descobriram que filhotes eram alvos fáceis e até mesmo aves adultas adormecidas não estavam seguras. E eles não pararam por aí. Comeram tudo o que encontraram.
flores, sementes, frutos e pequenas plantas em crescimento, deixando atrás de si um rastro de destruição que se espalhou rapidamente pela ilha. Os camundongos, menores, mas ainda mais numerosos, também entraram em cena. Eles atacaram insetos, devorando larvas, lagartas, mariposas, aranhas e besouros. Os próprios fios que sustentavam o ecossistema da ilha Macquarie estavam sendo arrancados. No início, os caçadores de focas só notaram os danos em seus próprios suprimentos de comida. Ratos e camundongos invadiam tudo, comiam suas provisões e tornavam a vida miserável. Algo precisava ser feito, e a solução parecia óbvia na época. Quem melhor para caçar ratos e camundongos do que gatos? Talvez tenha sido intencional. Talvez os gatos tenham chegado por acidente. Ninguém sabe ao certo, mas no início dos anos 1800, uma coisa estava clara. Os gatos agora faziam parte da frágil equação da ilha Macquarie, e com eles, os problemas da ilha estavam prestes a se multiplicar. Quando as soluções viram problemas. A ilha agora estava repleta de milhares de ratos, incontáveis camundongos, gatos soltos e pinguins nativos, todos vivendo juntos em um espaço pequeno. O que aconteceu a seguir se transformaria em um dos desastres ecológicos mais chocantes que os cientistas já haviam testemunhado. A prova de que deixar ratos sozinhos com pinguins em uma pequena ilha pode sair muito mais do que alguém jamais imaginou. Os gatos deveriam resolver tudo. Introduzidos para caçar os ratos e camundongos que infestavam a ilha Macquarie, eram destinados a restaurar o equilíbrio. Afinal, gatos são predadores especialistas e roedores são sua especialidade. Por um breve momento, parecia que o plano poderia dar certo, mas nessa ilha isolada, onde as aves nunca haviam aprendido a temer predadores, os gatos encontraram presas mais fáceis. Em vez de perseguirem ratos, voltaram sua atenção para as aves marinhas indefesas da ilha. Aves que haviam nidificado com segurança durante milhares de anos, de repente, não tinham proteção. Elas não sabiam voar para longe, não sabiam como se defender. E os gatos não caçavam apenas para sobreviver, eles caçavam por esporte. O massacre foi além de tudo o que a ilha já havia visto. Estima-se que os gatos matassem cerca de 60 mil aves marinhas por ano. Isso significa mais de 160 aves todos os dias. Espécies que haviam vivido na ilha por milhares de anos começaram a desaparecer, uma por uma. O Macquarie Island Rail, uma pequena ave incapaz de voar, foi extinta. O colorido periquito da ilha Macquarie também desapareceu para sempre. No total, mais de 10 tipos diferentes de aves marinhas foram completamente exterminados, algumas antes mesmo que os cientistas tivessem a chance de estudá-las. Enquanto isso, os ratos continuavam a se multiplicar. Enquanto os gatos caçavam aves, os ratos corriam soltos, saqueando ninhos, devorando plantas e ultrapassando qualquer predador que tentasse contê-los. O plano que deveria controlar o problema só o tornou ainda pior: a chegada dos coelhos. Então veio outro erro bem intencionado. Em 1878, alguém teve o que parecia ser outra ideia brilhante. Seguindo uma tradição antiga, soltaram coelhos na ilha. A razão era simples: se marinheiros naufragassem perto da ilha Macquarie, teriam coelhos para caçar e comer. Mas ninguém considerou o que aconteceria quando os coelhos encontrassem uma ilha verdejante, sem predadores naturais e com comida ilimitada. Eles se multiplicaram em um ritmo impressionante. Em 1968, já havia mais de 100 mil coelhos saltitando pela ilha. E não eram coelhinhos fofos e inofensivos. Eram verdadeiras máquinas de comer que devoravam tudo à vista: as ervas gigantes, a densa grama tussock e até as raízes das plantas nativas. Os próprios morros começaram a desmoronar à medida que a vegetação desaparecia. A ilha, que antes fora um paraíso verde e vibrante, estava se transformando em um deserto estéril. Mas o pior ainda estava por vir, e os resultados chocantes de deixar milhares de ratos sozinhos com pinguins nessa pequena ilha estavam prestes a atingir seu auge devastador. Paraíso perdido. Em meados do século XX, a ilha Macquarie já não se parecia em nada com o paraíso selvagem que os primeiros exploradores tinham admirado. A paisagem vibrante e quase de outro mundo estava irreconhecível. Onde antes a grama tussock gigante balançava ao vento, agora havia clareiras nuas de solo erodido. Onde ervas colossais haviam dominado o cenário, restavam apenas tocos encolhidos.
A transformação era chocante. Parecia menos uma reserva natural e mais um campo de batalha. Os coelhos eram os principais culpados. Haviam devorado aproximadamente 40% de toda a vegetação da ilha. Não mordiscavam apenas folhas, mas consumiam plantas inteiras, raízes e tudo. Quando as plantas acabavam, escavavam o solo em busca de mais alimento. O que deixavam para trás era uma paisagem lunar esburacada, sem vida e desmoronando sob seu próprio peso. E então veio o desastre que chocou o mundo. Em setembro de 2006, um enorme deslizamento atingiu a Baía Lusitânia, lar de uma das colônias mais importantes de pinguins reais da ilha. Mais de 500 metros quadrados de encosta, enfraquecidos por anos de erosão e pelos danos dos coelhos, cederam de repente, soterrando centenas de pinguins vivos. Foi um momento devastador que ganhou manchetes e marcou o ponto sem retorno. Em outras áreas, as aves sobreviventes mal conseguiam resistir. Sem cobertura vegetal, seus ninhos ficavam expostos. Filhotes de albatroz, empoleirados em penhascos, tornaram-se alvos fáceis para predadores como as escuas. Pardelas e pinguins, outrora mestres de seu ambiente, estavam agora vulneráveis em todos os aspectos. Cientistas que visitaram a ilha nessa época ficaram horrorizados com o que viram. Um pesquisador descreveu o lugar como nada além de um belo pasto, uma descrição assombrosa para um local que antes transbordava biodiversidade. Os danos não eram apenas visíveis, em alguns lugares eram irreversíveis. Enquanto isso, os ratos prosperavam. Com menos gatos para controlá-los, a população disparou para cerca de 36 mil ratos. Eles corriam pela ilha, devorando ovos de aves, sementes raras de plantas e se multiplicando nas sombras. Os camundongos não ficaram atrás. Mais de 100 mil contribuíam para a devastação, roendo os últimos restos do delicado ecossistema da ilha. Algumas das formas de vida mais raras da ilha Macquarie só conseguiam sobreviver dentro de pequenas áreas cercadas, criadas por pesquisadores. Duas espécies de orquídeas que não existiam em nenhum outro lugar do mundo dependiam totalmente da intervenção humana para continuar vivas. A tragédia da ilha Macquarie estava dolorosamente clara. Deixar milhares de ratos sozinhos com pinguins em uma ilha isolada havia desencadeado uma reação em cadeia tão severa que nem o tempo parecia capaz de curá-la. E a extensão completa do dano, ecológico, emocional e simbólico, era mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. O plano desesperado. Em 2007, a ilha Macquarie estava diante de um pesadelo. Antes um santuário vibrante para pinguins, aves marinhas e plantas raras, agora estava à beira do colapso total. Alguns especialistas chegaram a alertar que, sem uma intervenção imediata, a ilha talvez nunca se recuperasse. Ela havia se tornado o que os ecologistas chamam de cesta ecológica quebrada, um lugar tão danificado que a própria natureza já não conseguia se curar. Os governos da Austrália e da Tasmânia perceberam que apenas a solução mais extrema poderia funcionar: remover todos os animais invasores da ilha. Não apenas alguns, não apenas os piores, literalmente todos os ratos, camundongos e coelhos. Esse seria o projeto de erradicação da vida selvagem mais ambicioso já tentado. Custaria mais de 24 milhões de dólares e levaria anos de esforço, com uma ofensiva múltipla que incluiria desde iscas envenenadas até vírus e cães especialmente treinados. A primeira fase se concentrou nos coelhos, que eram o problema mais visível. Cientistas já haviam tentado usar um vírus chamado Myxoma em 1968, o que reduziu o número de coelhos para cerca de 20 mil, mas isso não foi suficiente. Desta vez, recorreram a uma arma mais letal, o calicivírus dos coelhos, também conhecido como doença hemorrágica viral dos coelhos. Em fevereiro de 2011, iscas de cenoura infectadas com o vírus foram espalhadas nas áreas com maior população de coelhos. O efeito foi imediato e devastador. O vírus se espalhou rapidamente pelas colônias e, em poucos meses, a população de coelhos entrou em colapso. Depois veio o ataque aéreo. Helicópteros carregados com 300 toneladas de isca envenenada voaram repetidamente sobre a ilha, lançando pellets verdes brilhantes que matariam tanto coelhos quanto roedores. A operação teve que ser cronometrada com precisão durante o inverno, quando a maioria das aves marinhas estava fora da ilha, reduzindo assim o risco de envenenar espécies nativas por acidente. Mas jogar veneno não bastava. Milhares de carcaças precisavam ser removidas manualmente para evitar que aves carniceiras
morressem por intoxicação secundária. Trabalhadores passaram meses recolhendo restos de coelhos e roedores em todos os cantos da ilha. Ainda assim, a maior ameaça vinha dos sobreviventes. Bastava um único rato ou coelho escondido em uma caverna ou fenda rochosa para desfazer tudo. Apenas alguns poderiam repovoar a ilha em poucos anos. Foi então que a parte mais elite do plano entrou em ação: os cães. A grande caçada. Em 2011, 12 cães especialmente treinados, incluindo spaniels, labradores e terriers, foram levados para a ilha Macquarie junto com seus adestradores. Eles não eram animais de estimação comuns, eram especialistas altamente treinados, capazes de sentir o cheiro de um único rato a centenas de metros de distância. Era o confronto final, as espécies invasoras mais destrutivas contra o esforço de conservação mais determinado que o mundo já tinha visto. A missão deles era encontrar os últimos ratos, camundongos e coelhos que poderiam destruir todo o progresso alcançado. Cada cão foi cuidadosamente selecionado e treinado por meses antes de pisar na ilha, e precisavam ser resistentes. O clima brutal da Macquarie era lendário, com ventos congelantes, chuva gelada e lama que engolia botas inteiras. Para sobreviver e trabalhar nessas condições, os cães precisavam de pelagem grossa, patas fortes e uma determinação implacável. Todos os dias eram uma batalha contra os elementos e contra o tempo. À frente dessa tropa canina estava um labrador chamado Wags, trabalhando ao lado de sua treinadora, Melissa Houghton. A tarefa deles era inspecionar cada canto da ilha. No total, a equipe percorreu mais de 90 mil quilômetros, o equivalente a dar 2 voltas ao redor da Terra. Mas a ilha Macquarie não facilitaria. Penhascos íngremes, vales escondidos, cavernas subterrâneas e vegetação densa tornavam a busca como procurar agulhas em um palheiro do tamanho de uma cidade pequena. E bastaria um rato, um camundongo ou um coelho para levar todo o ecossistema ao colapso novamente. Foi aí que os narizes extraordinários dos cães fizeram a diferença. Eles podiam detectar fezes de ratos de semanas atrás, sentir o cheiro de um camundongo que havia passado horas antes, ou rastrear um coelho até sua toca escondida. Dia após dia, as equipes subiam pedras, atravessavam gramados e exploravam cavernas e fendas, perseguindo qualquer indício de cheiro. O grande momento veio no fim de 2011, quando Wags fez uma descoberta histórica. Em uma parte remota da ilha, ela encontrou a última família de coelhos, uma fêmea adulta e seus filhotes. Essa descoberta foi emocionante e assustadora ao mesmo tempo. Emocionante, porque provava que os cães eram capazes de encontrar até os animais mais bem escondidos. Assustadora, porque se aquela família conseguiu sobreviver tanto tempo sem ser detectada, poderiam haver outras. Isso lembrou a todos que a missão ainda não havia terminado. A busca se intensificou. Mais cães foram levados para a ilha e as equipes trabalharam dia e noite. Cada detecção era tratada como uma vitória. Cada área limpa de cheiro era marcada como segura. Pouco a pouco a rede se fechava em torno dos últimos sobreviventes. Em 2013, os cães já não encontravam sinais de ratos, camundongos ou coelhos havia meses. Mas ninguém estava pronto para declarar vitória ainda. A ilha já havia ensinado lições dolorosas demais. Mais 3 cães foram enviados e a busca continuou. O risco era grande demais para qualquer erro. Todo o esforço, os venenos, os vírus, as caçadas, as perdas, estava levando a este momento final. Os resultados chocantes de deixar milhares de ratos sozinhos com pinguins em uma pequena ilha haviam empurrado a natureza à beira do abismo. Agora, finalmente, a humanidade tentava consertar o estrago. O momento da verdade. Em 8 de abril de 2014, aconteceu um dos marcos mais importantes da história da conservação. Depois de 7 anos do projeto de erradicação mais intenso já tentado, a ilha Macquarie foi oficialmente declarada livre de pragas. Pela primeira vez em mais de 200 anos, não havia um único rato, camundongo ou coelho na ilha. O anúncio veio após um período obrigatório de 2 anos, sem qualquer registro de espécies invasoras. Isso não era apenas otimismo, era baseado na busca mais minuciosa já realizada. Os cães haviam coberto todos os esconderijos possíveis, equipamentos de monitoramento sensíveis haviam sido espalhados pela ilha inteira, mas declarar vitória era só o começo. O verdadeiro teste seria descobrir se a ilha conseguiria, de fato,
se recuperar de 2 séculos de devastação. Os cientistas não sabiam o que esperar. Alguns ambientes nunca retornam ao estado original, mesmo depois da remoção do problema. Então, algo extraordinário aconteceu. O renascimento da ilha. Os primeiros sinais de recuperação não vieram dos cientistas, mas do solo. Plantas que haviam sido mantidas vivas em pequenas áreas cercadas começaram, de repente, a brotar sozinhas no ambiente selvagem. Sementes enterradas profundamente, algumas adormecidas por décadas, despertaram. Era como assistir a um deserto florescer após a chuva. Melissa Houghton, a treinadora de cães que havia encontrado os últimos coelhos, decidiu permanecer na ilha como cientista para testemunhar a transformação. O que antes havia sido chamado de um simples pasto bonito estava voltando a ser algo selvagem, algo mágico. A grama tussock voltou a crescer, alcançando alturas que superavam as pessoas. As mega-herbas gigantes que tornaram a ilha famosa começaram a reconquistar território. Em apenas alguns anos, algumas áreas estavam completamente diferentes da paisagem estéril de antes. E não eram só as plantas que estavam voltando. As aves responderam ainda mais rápido. Espécies que estavam à beira da extinção começaram a nidificar novamente. As pardelas de cabeça branca, quase extintas em 2001, viram suas populações crescerem rapidamente. Pardelas azuis e cinzentas, que haviam desaparecido da ilha principal, retornaram e começaram novas colônias. Não era apenas uma recuperação, era um renascimento. O retorno das aves criou o que os cientistas chamam de ciclo de retroalimentação positiva. À medida que mais aves retornavam para nidificar, traziam consigo algo precioso, fertilizante. O guano, fezes das aves, adicionava nutrientes ao solo, ajudando as plantas a crescerem ainda mais. Plantas maiores forneciam melhores esconderijos para as aves nidificarem, atraindo ainda mais aves para a ilha. O que havia começado como um dos desastres ambientais mais chocantes do mundo estava finalmente sendo revertido. Mas a ilha Macquarie ainda guardava mais uma surpresa: a revelação dos resultados. 10 anos depois da ilha Macquarie ter sido declarada livre de pragas, os cientistas retornaram para medir os resultados, e o que encontraram chocou a todos. A escala da recuperação não era apenas surpreendente, era sem precedentes. O que começou como uma luta desesperada para desfazer um erro ecológico gigantesco se transformou em um farol global de esperança para a conservação. A ilha Macquarie, que já havia sido descrita como nada além de um belo pasto, agora se transformava em algo talvez ainda mais espetacular do que era antes da chegada dos humanos. A grama tussock crescia tão alta e densa que os pesquisadores precisavam abrir caminho como se estivessem explorando uma selva. E por baixo daquela vegetação, túneis de pinguins, caminhos entrecruzados esculpidos na mata, como rodovias secretas construídas pelos sobreviventes mais leais da natureza. Até as plantas mais raras fizeram um retorno impressionante. As 2 espécies de orquídeas que antes sobreviviam apenas em pequenas áreas cercadas, agora eram encontradas em toda a ilha. A erva rara Rupperzia australiana, que havia sido reduzida a apenas alguns exemplares, agora se espalhava para novas áreas a cada ano. Os cientistas estimam que hoje existem mais animais nativos vivendo na ilha Macquarie do que em qualquer outro momento nos últimos 150 anos. Mas talvez o resultado mais chocante tenha sido a velocidade com que a natureza reagiu. Especialistas previam que levaria entre 30 e 50 anos para a ilha se recuperar. Mas mudanças significativas já eram visíveis em apenas alguns anos. Algumas populações de aves crescem cerca de 10% ao ano, um número quase inédito no mundo da conservação. O sucesso da ilha Macquarie já inspirou projetos semelhantes ao redor do mundo. Países como a Nova Zelândia estão usando essas estratégias para planejar grandes programas de erradicação em ilhas maiores, como a Hakura Stewart Island. O que aconteceu em uma pequena ilha do Oceano Antártico agora está moldando o futuro da conservação em todo o planeta. A lição final. Hoje a ilha Macquarie é protegida com um nível de biossegurança quase militar. Cada navio é inspecionado antes de atracar. Cães treinados verificam cargas. Cada peça de equipamento, cada mochila e até bolsos de jaquetas são limpos e aspirados para impedir a entrada de pragas.
A lição é clara. O custo da prevenção é mínimo comparado ao custo de outro desastre. Então, o que os resultados chocantes de deixar milhares de ratos sozinhos com pinguins em uma pequena ilha realmente nos ensinam? Que os humanos podem causar destruição imensa, mas também podemos ser os responsáveis pela reparação. A Ilha Macquarie prova que a recuperação é possível. E aí, o que você achou dessa história inacreditável da Ilha Macquarie? Qual parte mais te impressionou? Os ratos, os gatos ou os coelhos que destruíram tudo? Conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no Mundo Restrito para mais histórias obscuras, chocantes e curiosas do nosso planeta. Porque o mundo é cheio de segredos e aqui a gente revela os mais sombrios.